É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à zombaria. Existem duas correntes teológicas que falam desse texto e interpretam de forma diferente se um cristão pode ou não perder a salvação. Quem acredita que o cristão não pode perder a salvação é chamado de calvinista, e essa doutrina faz parte de um dos 5 pontos do calvinismo, na verdade é o 5º ponto, que é a segurança dos santos. E essa doutrina é apelidada de uma vez salvo, salvo para sempre. Quem não acredita na segurança dos santos, ou seja, quem acredita que um cristão pode perder a salvação, é chamado de arminiano. E tem os 5 pontos do arminianismo que contradizem os 5 pontos do calvinismo, mas isso é um assunto para outro vídeo. E quem acredita que se pode perder a salvação, cita muito esse texto, o texto que a gente acabou de ler, de Hebreus 6, do 4 ao 6. Uma coisa interessante é que quando a gente pergunta para alguém que acredita que se pode perder a salvação, numa situação hipotética, por exemplo, fulano de tal é cristão, estava na igreja, enfim, salvo, e aí ele se desvia, né, vai para o mundo, faz o que tem que fazer no mundo, aquela coisa toda, e diz que ele perdeu a salvação. Ok, perdeu a salvação, beleza. E se essa pessoa se arrepender, ele volta a ser salvo. Ele recupera a sua salvação. Então ele tem, primeiro, o nome dele apagado no livro da vida e depois é escrito de novo. É interessante que esse texto aqui diz que isso não é possível. Se os arminianos falam contra os calvinistas dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, esse texto aqui que a gente leu, o verso de número 6, diz que é impossível que uma pessoa que cai, é impossível que ela seja renovada para arrependimento. Então o texto fala, uma vez perdido, perdido para sempre. Então, o texto não está falando bem disso. Será que o texto está falando sobre perda de salvação? Será que ele está falando sobre a possibilidade de perda de salvação? A gente precisa entender o contexto do texto, o contexto da carta aos Hebreus. Os hebreus, os judeus da época, eles passavam por um período de perseguição intensa. Muitos eram tentados a retrocederem ao judaísmo, a abandonarem o cristianismo e a retrocederem para o judaísmo. E para isso eles precisavam fazer 3 coisas. Primeiro, eles precisavam voltar a oferecer sacrifícios. Segundo, eles precisavam dizer que Jesus morreu não para perdoar nossos pecados, que ele não era o Messias, mas que ele morreu pelos seus próprios crimes, morreu como um malfeitor qualquer, à semelhança dos 2 ladrões que estavam ao lado dele. E terceiro, eles precisavam dizer que o sangue de Cristo não apagava pecados coisa nenhuma, que o sangue de Cristo não perdoava pecados. Esses judeus que se convertiam ao cristianismo, eles estavam sendo mortos, presos, eles tinham seus bens confiscados, era uma intensa perseguição. Então, o que o autor está dizendo aqui é o seguinte, que uma vez que essa pessoa ela é participante do Espírito Santo, ela prova o dom celestial, ela é iluminada, se acontece isso, e ela retrocede para o judaísmo, ela nega o sangue de Cristo, ela nega o sacrifício de Cristo, ela volta a oferecer sacrifícios de animais, e ela diz que o sangue de Cristo não tem poder para absolutamente nada, aí sim, essa pessoa caiu na apostasia. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, quantos você conhece que fazem isso? Quantos você conhece que tem essa atitude? Que nega completamente o sangue de Cristo, que nega completamente a realidade da morte e do sacrifício de Cristo. Quantos você conhece? Paulo diz em 1 Coríntios que ninguém pode dizer pelo Espírito do Senhor que Jesus é anátema. Se eu digo que Jesus é anátema,
É porque eu estou sendo influenciado pelo espírito maligno. Então é um caso extremo, e não o que a gente vê por aí, de fulano está na igreja, fulano aceitou Jesus, se desviou, começou a pecar, se arrependeu, voltou, perdeu salvação, ganhou salvação. Não, não é disso que está falando. Vamos comentar aqui embaixo, vamos continuar a história, continuar a conversa, e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.